Que a graça do Senhor esteja com todos vocês que nos ouvem. Passando aqui para deixar mais uma live para edificação da nossa vida espiritual. Eu quero ler aqui carta do apóstolo Paulo. Quem escreveu foi Tércio, que Paulo estava preso. Romanos 7 e o versículo 24, que diz assim: Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É uma indagação, é uma pergunta. Depois ele mesmo responde. Nós vemos aqui uma pergunta de Paulo: Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então nós vemos aqui, eu quero primeiramente assim fazer uma alusão do que esse texto quer dizer. Então, existe algo chamado necroforia. O que é uma necroforia? Necroforia significa, é uma palavra que vem do grego, necro, cadáver. Aí vem foria, vem de um verbo chamado forel, que significa trazer. Então, exatamente Paulo estava dizendo isso, né? Então, é uma palavra necroforia, é uma palavra grega, que significa, então, necro, cadáver, e foria, vem de um verbo forel. Forel quer dizer trazer. Então, a ideia do apóstolo Paulo aqui, ele sabia desse processo que, na época, os romanos aplicavam sobre uma pessoa que cometeu um crime de assassinato, ou de pai, ou de mãe, e assim sucessivamente. Então, Paulo presenciou, provavelmente, ouviu falar dessas coisas que aconteceram no tempo dos romanos, muitos anos atrás, antes de Paulo. Então, ele trouxe essa ideia, né? Então, ele está dizendo aqui que essa história é narrada. Ela conta que era a prática romana, era uma prática punitiva para quem cometia crimes, né? Então eles amarravam o cadáver de alguém que eles matavam, e essa pessoa que matou o cadáver para pagar a pena, eles amarravam o corpo desse que morreu no corpo dele, mão com mão, boca com boca, colava o cadáver na pessoa viva e amarrava. Ficava tipo amarrado no corpo da pessoa que estava viva, esse que estava morto. E esse corpo que ficava nesse corpo vivo, o cadáver, então ele ia se decompondo com o tempo e só se soltava do corpo do vivo depois de se dissolver tudinho aquilo ali. Então olha o sofrimento que tinha uma pessoa viva carregando um cadáver morto, né? Então, foi o que eu citei aqui, que necro é cadáver, né? E foria, forel, trazer. Então, a ideia aqui era de trazer um cadáver amarrado ao seu próprio corpo. Muito bem. Aí Paulo, sabendo disso, que essa prática romana aqui era uma forma punitiva, né, de amarrar esse cadáver na pessoa e a pessoa carregar até se dissolver, até sumir totalmente esse cadáver desse corpo. Olha o sofrimento que a pessoa ia dormir com o cadáver, ia almoçar com o cadáver amarrado. Quer dizer, a pessoa não tinha paz. Essa pessoa não tinha alegria. Sem falar o perigo da contaminação dos vermes. Há algo que sai do nosso corpo, segundo alguns estudos da cadavérico, que tem algum líquido dentro do nosso corpo que chama-se cherume, que é um líquido podre que sai, que fede. É um fedor infernal. Então imagina uma pessoa com aquele corpo amarrado, aquele cadáver amarrado no seu corpo e até se dissolver por completo para pagar uma pena, era um sofrimento tremendo. Então essa necroforia, ela vinha dos romanos.
Eles amarravam esse cadáver e a pessoa tinha que carregar o resto da sua vida até se dissolver esse cadáver. Provavelmente essa pessoa morria por infecção, morria de trauma, morria de desespero, porque não seria, não era uma coisa normal isso acontecer. Quem fez isso foi um tirano chamado Nezêncio. Nezêncio. Quem relatou tudo isso daqui foi um tal de Virgílio. Esse Virgílio fez esse relato aqui, dizendo que esse Nezêncio, ele era um tirano que pegava os prisioneiros de guerra e amarrava o prisioneiro morto no corpo de um prisioneiro vivo, ou seja, aquele que eles tinham matado era um crime, então eles pagavam com a pena de morte. E esse corpo era atrelado, colado, amarrado nele, como prova de que ele cometeu algo de errado. Enquanto não se dissolvesse esse corpo, a pessoa não era livre. Veja o sofrimento. Então Paulo, sabendo dessa história, ele explica espiritualmente, mais ou menos, para nós entendermos. Ele diz: ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, nós vimos aqui que nós nascemos, irmão, já no pecado. Nós temos duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana que herdamos de Adão. Então esse corpo morto do pecado está sempre em nós. Este corpo, que é o corpo do pecado, está sempre grudado em nós. É um instinto, é uma natureza. Isso aqui nós já nascemos com o pecado. O pecado habita na matéria. Então o nosso corpo é material. Então o que acontece? Nós estamos sempre carregando um morto na nossa vida espiritual, que é os pecados antigos, é a velha natureza que muitas vezes quer nos matar, quer nos abalar, quer pesar em nosso corpo, quer nos fazer parar. Então Paulo disse exatamente isso. Ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, nós vemos aqui algo importante, que segundo esse Nezêncio aí, eles faziam isso com os prisioneiros de guerra. Esse Nezêncio, ele era um tirano, ruim demais esse daí. Então essa prática era uma prática romana de antigamente. Depois mudaram as práticas das penas de morte. Mas vamos continuando. Então a natureza carnal está sempre em nós. E nós temos que nos livrar desta natureza humana, ou seja, a natureza pecaminosa. Porque a Bíblia diz: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos de todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então nós vemos aqui a necroforia, ela está sempre presente conosco. É a natureza carnal, que está morta, porque ela peca mesmo, está sempre grudada no nosso corpo e nós estamos carregando isso. Mas em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, ou seja, o cadáver velho já passou, ele morreu, tudo se fez novo. Então nós fomos renovados a cada dia na presença de Deus para eliminarmos esse corpo morto que está querendo nos matar. Muitas vezes esse corpo, essa natureza antiga, nós carregamos às vezes mágoas de determinadas pessoas da família, carregamos mágoas de pessoas que fez algo contra nós e nós não conseguimos perdoar, ou seja, não queremos perdoar. E nós sabemos que o perdão é divino. Não é possível a pessoa ser servo de Deus, pregar a palavra de Deus, falar do Evangelho, que é coisa linda, e não ter esse perdão no coração, carregar esta mágoa até a morte, carregar esta vida pecaminosa até o final dos dias. Então, Cristo nos libertou e nós não somos mais aqueles que guardamos mágoa, que guardamos ódio.
Mas a graça de Deus nos libertou da lei do pecado e da morte. Então, o que eu quero trazer para você nesta manhã é esta palavra. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram. A natureza velha se passou. Tudo se fez novo. Nós não podemos estar carregando defunto nas nossas costas o resto da vida. Tem pessoas que ele vai fazer uma viagem e lá na viagem ele se lembra daquela pessoa que magoou ele ou que ele magoou ela e vice-versa. Então ele viajou, ele saiu do lugar, mas levou o cadáver junto. Levou aquele problema junto. Irmão, nós temos que nos libertar dessas coisas. Pedir a Deus e falar, Jesus, eu não quero mais lembrar dessas coisas passadas. Tudo se fez novo. Porque até para orar, quando nós vamos orar, se tivermos alguma coisa contra algum irmão, contra alguma irmã, Deus manda até deixar a oferta que nós damos na igreja. Deus não recebe, quanto mais a oração. Então Deus está nos ensinando aqui. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá, se reconcilia com ele, depois vem e apresenta a tua oferta. Porque Deus não recebe sacrifício, Deus não recebe oferta de alguém que tem um coração imperdoável, um coração magoado, um coração ferido. Você precisa de uma libertação na sua alma, uma libertação da sua mente, uma libertação em Cristo Jesus verdadeiramente. Então Deus está dizendo conosco, nós não podemos viver a necroforia, carregar defunto nas nossas costas, carregar algo da velha natureza em nossas vidas. Nós somos libertos. A Bíblia diz, se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós estamos presos em muitas coisas. Às vezes Deus nos livrou do mundo, que somos livres, e estamos presos em sistemas religiosos. Sistemas que não pode, não vai, não é. Quer dizer, estamos como marionetes, sendo manipuladas por preceitos humanos, costumes de denominações, de sistemas religiosos. E Deus não nos chamou para ser marionetes. Deus nos chamou como cabeça, não para ser líder. Cabeça no sentido de que nós somos livres, a nossa cabeça ela é movida não pelo sistema religioso opressor que oprime. Você não pode faltar, você não pode deixar de dizimar, você não pode isso, você não pode aquilo. É tanta imposição e se esquece que nós somos livres, não livre para pecar, não livre para guardar mágoa, não livre para fazer aquilo que é contra, que é antagônico à palavra de Deus, mas livres para adorar, livre para servir, livre para ir nos cultos, adorar a Deus, para ir na igreja, para fazer aquilo, mas voluntariamente, sem opressão religiosa, sem opressão de sistemas. E é o que eu vejo muito esses dias. Mas graças a Deus, Deus me libertou da religiosidade. A religiosidade, ela mata. Então, Paulo aqui, ele está dizendo exatamente isto, para nós entendermos. Que, ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Em Romanos capítulo 7, versículo 18, diz assim: sei que nada de bom habita em mim, porque é o homem morto do que nós estamos carregando. Isto é, em minha carne, porque desejo fazer o bem, mas eu não consigo fazê-lo. Versículo 19 agora. Pois quero fazer o bem, mas não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Versículo 19. Aí vem agora o versículo 20. Assim encontro essa lei, esse corpo que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está sempre junto de mim. Ou seja, a podridão, o velho homem está sempre junto de mim. O morto está sempre junto de mim. Eu estou carregando uma podridão, que é a velha natureza. A gente quer fazer o bem, a gente quer perdoar, a gente quer ajudar o próximo. Nós queremos ter o amor no coração, queremos
estender a mão para o necessitado, buscar aquele a qual magoamos, mas o mal está sempre junto de nós. O morto está sempre dentro de nós. Como se libertar do velho homem? Buscando a presença de Deus, jejuando, orando e pedindo misericórdia ao Todo-Poderoso. Aleluias! Deus já nos perdoou. E muitas vezes tem muitos crentes dentro da igreja que não se perdoa ele mesmo. Se você não amar você mesmo, quem você vai amar? Ah, mas fulano me magoou. Bertano falou uma coisa que eu não gostei. Não importa o que ele falou ou o que deixou de falar. O importante é que a graça de Deus te alcançou. A graça de Deus me alcançou. A Bíblia diz em Colossenses 2,16 que essas coisas são sombras, né? Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, porque essas coisas são sombras passadas. Ou seja, o que é uma sombra? A sombra, você vai no sol, e quando você sai, a sombra desaparece. Então Deus está querendo dizer para nós, Paulo escrevendo à igreja de Colossenses, dizendo que essas coisas são sombras futuras. Ou seja, a sombra ela desaparece, é coisa do passado, né? Então ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, né? Você é livre. Deus te libertou do império das trevas. Deus te libertou das mãos do inimigo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo o cadáver, segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Então, Deus nos livrou da lei do pecado e da morte. Ele nos livrou da lei do pecado e da morte. Qual é a lei? A lei dessa carne. Nós somos libertos, nós não vivemos mais segundo a carne. A carne inclina-se para as coisas da terra, mas o Espírito se inclina para as coisas de Deus. Eu fiz uma ilustração aqui. Eu estava analisando o castor. O castor é um animalzinho, né? Ele tem um instinto já. E ele faz a sua casinha, o seu dique, chama dique, ou uma toca, dentro do rio. E lá ele mora com os seus parentes e tal. Ele corta madeira, corta árvore, ele tem uns dentes bem afiados e grandes, o castor. Ele faz a sua casinha, faz barragens, barreiras de madeira, com galhos de árvore. Ele come as árvores mais moles, ele come, se alimenta, e o resto das folhas, os galhos, ele leva para o rio para fazer o dique, chama dique, ou uma toca, debaixo do rio, para morar com seus filhotes, com seus parentes. Então veja bem, é um instinto do castor. Uma certa mulher pegou um castor pequenininho e criou dentro de casa. Mas ele já tem o instinto de castor. É como nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Então nós vamos estar sempre pecando, mas sempre lembrando de que Deus é aquele que perdoa e que nós temos que estar sempre confessando os nossos pecados para Deus. Então, aí o castor, ela levou esse castorzinho para casa e o que aconteceu? Ele não se adaptou. Mesmo criado de pequenininho dentro de casa, ele pegava sapato, pegava tudo que tinha, chinelo, tudo, e queria montar uma casinha dentro para ele ficar dentro escondido. Porque já é o instinto dele. Ele já nasceu daquele jeito. Então nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Nós queremos fazer o bem, mas não conseguimos. Por quê? Porque o pecado sempre está contrariando a natureza espiritual nossa para nos levar para baixo. A mesma coisa também, tem uma historinha, acho que vocês já conheceram já. Tinha um escorpião e ele queria atravessar para o outro lado do rio. E tinha um jacaré parado, ele falou: jacaré, dá para você me atravessar até o outro lado? O jacaré olhou para ele e disse assim: não, porque eu sei que se eu colocar você nas minhas costas, você vai me picar e o seu veneno é forte, eu vou acabar morrendo. O escorpião falou para ele assim: não tem problema não. Se eu picar você, você vai morrer, eu morro junto, que eu não sei nadar. Eu estou só te pedindo para você fazer esse favor para mim e me ajudar até o outro lado. Aí o jacaré caiu na dele e falou assim: tudo bem, se é para isso, então sobe nas minhas costas. O jacaré levou ele até o outro lado do rio. Quando ele desceu, antes dele pular fora da água, ele picou o jacaré. E o jacaré, na hora ali, começou a agonizar com o efeito do veneno do escorpião. Falou para ele: por que você fez isso comigo? Eu te ajudei. Ele disse: é a vida, é o instinto. Então, o que eu quero dizer? Nós já temos o instinto pecaminoso, porque já nascemos com ele. Mas se nós buscarmos a presença de Deus, Deus já nos libertou do pecado e da morte.
A Bíblia diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Jesus venceu a morte na cruz do Calvário. Se nós decorrermos no texto sagrado, a Bíblia diz, lá no livro de Colossenses mesmo, ele diz que 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Deus fez tudo novo, nós somos renovados todos os dias na presença de Deus, né? Então, a Bíblia diz também que Cristo Jesus, ele pegou os nossos pecados e ele lançou no mar do esquecimento. Colossenses 2,14 diz assim: e havendo riscado a cédula que nos era contrária, cravando-a na cruz, pôs em nós o espírito da reconciliação. Então Deus nos reconciliou, ou seja, este velho homem nós não podemos carregar mais, nós estamos libertos. Se alguma coisa está pesando na tua vida, porque ainda você não recebeu ou não deixou esta palavra entrar dentro do seu coração. Então ele está dizendo que Colossenses capítulo 2,14, está havendo riscada a cédula que nos era contrária, ou seja, o mandamento que era contra nós, ele riscou, ele apagou. Como você tem um nome sujo num cartório, você foi lá, alguém pagou para você, você foi riscado o seu nome, então você não deve mais nada. Então eu não devo mais nada para a velha natureza, eu não devo mais nada para o mundo. Por quê? Porque Cristo Jesus me resgatou e colocou em mim o espírito da reconciliação. Nós fomos reconciliados com Cristo Jesus. Então não tem essa mais de carregar defunto nas costas. Esquece aquela pessoa que te magoou, esquece aquela pessoa que te feriu, esquece aquele pastor que falou mal de você, aqueles que acabou com a tua vida. Deixa para lá. Nós vivemos agora uma nova vida, vivemos agora algo gostoso, leve e solto. Somos livres, libertos de tudo. Não tem mais isso para nós. Nós fomos libertos. Então na cruz do Calvário, quando Jesus deu o brado, ele disse: está consumado. Essa palavra está consumado no grego é tetelestai. O que é tetelestai no grego? Tetelestai quer dizer está consumado, está pago, está feito, está terminado. Eu dei para eles. Eles não devem mais. Está pago, está consumado, terminado, está feito, está acabado. Eu morri por eles. Então não tem mais nada que possa pesar a nossa consciência. Se a sua consciência te condena, busque a Deus. Não deixa nada o inimigo colocar na sua mente que você está em pecado, que você está em falha. Busque o perdão de Deus. Busca a libertação. Busca, Senhor, renova minha mente, transforma. Unge os meus olhos, Senhor, para não ver, Jesus, certas coisas. Unge os meus ouvidos para não ouvir coisas que venham abater a minha alma. Unge os meus lábios para não soltar palavras que mate o meu irmão. Unja, Senhor, a minha mente, a minha cabeça, para que eu não venha pensar algo contra aqueles que o Senhor ama, Pai. Aleluias! Então esta é a palavra para nós. Nós temos a natureza caída, mas não vamos deixar que esta natureza caída venha nos matar. Então esses soldados aqui, eles eram amarrados, os mortos no corpo dele vivo, e eles morriam devido a infecções que vinham dos micróbios, do cherumo, que é aquela podridão, aquele líquido que sai do corpo do ser humano. Então eles morriam porque não suportava carregar esses cadáveres. A mesma coisa somos nós. Se nós não nos libertarmos deste jugo, deste velho homem, ele vai acabar nos matando também espiritualmente. E vai acabar nos destruindo e nos levando para o cemitério espiritual. Então não deixe que o velho homem, a sua velha natureza, te leve para baixo. Mas busque aquilo que é de Deus. A Bíblia diz: portanto nós também buscamos as coisas que são de cima, aonde Deus está assentado, não as que são de baixo. A de baixo é a velha natureza, a de cima são de Deus e são eternas. As de baixo termina, as de baixo nos mata, mas a de cima nos dá vida e vida com abundância. Então que nós possamos matar este velho homem. Paulo, escrevendo na sua carta aos Coríntios, ele disse: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que eu vivo agora, eu vivo-a na fé do Filho de Deus. Então, já estou crucificado com Cristo. Então, Cristo está crucificado, eu estou crucificado com Ele, mas Cristo ressuscitou. Então, se eu estou com Ele, também estou vivo, porque Cristo está vivo. Então, nós não estamos apegados a um corpo morto, nós não estamos apegados a alguém que está paralisado, fedendo, não, nós estamos apegados, colados com Cristo ressuscitado. Então, se Ele ressuscitou, Ele está em mim, eu estou nele. E assim sucessivamente. Então, nós vivemos uma vida de Cristo, não uma vida do velho homem ou da velha natureza. Então fica aí esta palavra breve, rápida, nesta live que eu senti no coração de fazer. Eu tenho as minhas limitações, eu tenho minhas falhas, eu tenho meus defeitos. Isso é tudo da velha natureza. Mas uma coisa eu busco, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, busco a soberana vocação que Cristo determinou para mim. Então, o nosso objetivo é, esquecendo-se das coisas que para trás ficaram e buscando as que estão diante de mim, né? Ao qual Cristo nos chamou. Então, vamos buscar as coisas que são de cima, não as que são de baixo, é onde Cristo está assentado. Amém? Então, que nesta poucas palavras você possa saber: ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É uma metáfora que eu fiz, mas que você possa entender que Deus tem algo melhor e maior para a sua vida e que Deus assim nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Vou fazer uma pequena oração, já agradecendo por esta palavra e que Deus abençoe os seus ouvidos para compreender que Deus tem algo maior para a sua vida. Altíssimo Deus e soberano, muito obrigado por esta palavra. Continua abençoando os ouvidos daqueles que estão aí do outro lado e que a tua graça, o teu poder supra todas as nossas necessidades e nos capacita para uma grande obra, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus, as consolações do Espírito Santo esteja com todos vocês desde agora e para todos sempre. Amém.